Inúmeras pessoas têm vivido à mercê daquilo que elas um dia desejaram. Estão longe de concretizar aquilo que sonharam, projetaram, muito por conta dos problemas que têm existido com elas e também com a sua família. Neste programa você vai então poder aprender como poder ajudar melhor e mais a sua família, até porque nós estamos aqui para lhe ajudar, estamos aqui para lhe ouvir, estamos aqui para lhe atender, estamos aqui para lhe estender a mão através desta emissão França em Direto. Para mais informações ou você quiser já receber a nossa ajuda em favor da sua família, pode ligar agora, o 0953 14 65 04 e com certeza você poderá então receber um auxílio, uma orientação prática e vai com certeza lhe ajudar a sair deste sofrimento, desta situação que você se encontra. Nós vamos já começando a nossa emissão mostrando para você resultados de pessoas que chegaram até o centro de ajuda com uma família destruída, mas que através das orientações que foram dadas, através dos ensinamentos que foram dados, colocaram em prática e hoje o resultado é bem diferente. Conte pra gente, como que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Minha vida antes de chegar ao centro de ajuda que foi por causa do meu filho mais velho, que eu vim porque era um inferno, com ele. E ele, desde de criança até se tornar adolescente, ele foi revoltado. E ele tanto cansava fora, estava tudo bem, mas chegava a casa, era um distúrbio totalmente, nós um com o outro. Havia muitas brigas? Muitas brigas, ele era desobediente, era rebelde, não obedecia, então a partir dos 14 anos, então aquilo ficou. E depois... E isso afetou o casamento, afetou outras áreas da vida? Afetou porque era assim, eu pregava com o meu marido que ele tinha de dar educação. O meu marido disse que ele já tinha idade para ver que os pais eram para ele que ele não precisava ser assim e que estava a trabalhar para ter uma vida em condições. O meu marido naquela altura passava muitas horas na fábrica e eu ficava revoltada porque aos 15 anos eu tive uma criança e então é que ele ficou revoltado. Não aceitou assim muito bem, já estava naquela fase que era sozinho e então é que ainda ficou mais revoltado. Envolveu-se com uma miúda e depois queria trazer para casa. Eu não autorizei e então ainda piorou a situação. Qual foi o pior momento dessa situação com a família, o fundo de poço em relação ao filho? Foi quando ele cheguei a casa e ele tinha-me saído de casa, com as coisas para a casa dela por eu não aceitá-la em casa. Bem, como ficou a cabeça da mãe com isso? Ficou nos rastros, pastor. Foi um dia que nunca mais me esqueceu. Fiquei de rastros no chão sem saber ponte. Me havia de pegar, onde é que havia de ir, porque elas puseram-me contra mim. E como que a senhora conseguiu mudar isso, transformar esse quadro? Foi com muita luta, com muito sacrifício e foi até aos pontos de chegar que apareceu a Fogueira Santa. Então nessa época a senhora chegou ao centro de ajuda, veio buscar ajuda? Foi. Foi acompanhada, foi orientada? Sim, me ajudaram. Quando eu coloquei o meu problema, tive ajuda e disseram-me, foi mesmo na altura que estava Fogueira Santa, disseram, olha, é agora ou nunca que vais a resolver o teu problema. E eu então fui com tudo para o altar. Funcionou? Funcionou. Não chegou a 3 meses, Deus mostrou para ele o que elas eram e ele voltou, chegou a casa num domingo e disse, mãe, não torna a ir lá, para mim acabou. Bem, como está a família agora? Como está esse filho, o relacionamento da família? Como se encontra? Bem, está casado, está longe, está em França, mas sempre que pode vai à igreja,
vem a Portugal, vai à igreja. Ou seja, está trabalhando no exterior, mas procura ser presente na vida da mãe. Sim, sim. Eu era uma pessoa muito nervosa, muito agressiva, não tinha paz em casa, eu discutia com a mulher, discutia com os miúdos, muitas das vezes agredia, não é? Com aquele estado de nervosismo que tinha, me trazia a fazer essas coisas. Muitas das vezes, acredito eu, sem ter razão para isso. Muitas das vezes sem ter razão, por uma pequenina coisa já era o suficiente. Além do nervosismo, eu tinha os problemas, eu era uma pessoa que não tinha só a minha mulher, tinha mais mulheres, era uma pessoa que, como é que eu quero dizer, tinha mais do que uma. Eu traía a minha mulher com mais do que uma mulher, eram muitas mulheres. Era uma pessoa Quando chegava em casa, maltratava a esposa. E na rua tinha outras. Sim, quando chegava a casa, maltratava a minha esposa. Durante muitos anos ficou assim, seu Vitor? Sim, durante muitos anos eu fui sempre assim, fui sempre um homem de muitas mulheres. Eu era muito nervoso, mesmo com os meus colegas, era nervoso para toda a gente. Se eu andava na rua, mesmo a conduzir o táxi, se alguém fizesse uma manobra má e eu saía fora do carro, era capaz de sair e tentar discutir com a pessoa, onde hoje já não faço isso. Era aquela bomba relógio, né? Era aquela bomba. Todo momento pronto para explodir. Sim, sim. Mesmo com os meus colegas, eu tinha momentos maus. Manter uma vida sociável consigo era um bocado difícil. Era difícil. Dormia bem? Você dormia bem? Não, eu tinha insónias, não dormia bem, sonhava muito, voltava muito na cama, não dormia, não tinha paz. Agora, só chegando assim na igreja, foi bem tratado, bem recebido, bem acompanhado no centro de ajuda? Fui sempre bem acompanhado no centro de ajuda, fui muito ajudado. Muito ajudado e gostei muito, para mim foi uma nova vida. Agora então vamos por parte. O nervosismo. O nervosismo passou, não existe mais. E as mulheres na rua, as amantes? Também não existe mais, não? Existe só a minha mulher. Fiel a ela? Sou fiel a ela e aos meus filhos. E aos filhos. Sim. E dorme bem hoje, já não tem mais problema com a insônia? Durmo bem, não tenho insónias. Financeiramente está bem? Estou bem, tenho tudo o que eu preciso. Os colegas, você já falou que os colegas no trabalho já percebem essa diferença no seu comportamento, não é? Os colegas veem a diferença, acham uma diferença muito em mim, muito grande. Passei a ser feliz, a ter paz, a ter alegria, tudo. Muitos acreditam que já não há tempo. Nós do Centro de Ajuda acreditamos que ainda há tempo. Tempo para trazer de volta a vida ao seu casamento, o seu trabalho, a sua família, a sua esperança, a sua vida. Não há nada que Ele não possa fazer. centrodeajuda.pt. Enquanto existir tempo, nunca é tarde demais. Antes de eu chegar no centro de ajuda, eu era uma adolescente completamente destruída, com uma família acabada, muito mal na escola e era conhecida, tinha muito má fama por namorar muito com vários rapazes, por andar metida nas bebidas. Chegava a ter vício? Sim, vício da bebida. Você tinha o vício da bebida, mas tão nova, por que o vício? Porque eu sofria muito em casa, havia muitos problemas e os amigos na rua levaram-me a conhecer essa solução. Quando eu bebia, eu esquecia os problemas, era uma sensação boa. Então eu fui me envolvendo. E quais as consequências que a bebida trouxe, o vício do álcool trouxe para você? Principalmente tirou a minha dignidade, porque eu quando bebia eu fazia figuras muito tristes, que nem eu mesmo me lembro. Dizem que eu tentei me atirar de um vale, que eu ficava deitada na estrada, até sem roupa. Assim, depois na minha casa também, eu chegava bêbada à casa. Como é que era o relacionamento com a sua família por causa do vício do álcool?
Não havia relacionamento. Eu era a vergonha da minha família. A minha mãe e meu pai já estavam separados e meu pai era uma vergonha para ele ser filha dele. A minha mãe e eu éramos inimigas dentro de casa, lutávamos, chamávamos nomes e... Havia agressão verbal com sua mãe, física também? Física também, e com o meu irmão também. Eu batia nele. Ouvi a minha mãe a falar que ia me pôr numa instituição, estava a combinar com o meu pai para me pôr num colégio interno e eu, nessa noite, eu levantei-me com uma faca para matar a minha mãe. Porque eu pensei que se eu a matasse, os problemas ficavam resolvidos, que ela era o meu problema. Então o problema você não via como você por causa do vício do álcool, você via como a sua mãe. Sim, minha mãe que era o meu grande problema, eu odiava ela. Eu tinha vontade mesmo de a matar. Ela era o meu maior problema, via eu assim. Rita, como você chegou ao centro de ajuda? Foi pela televisão, pela rádio, alguém lhe convidou? Foi pela minha mãe, ela chegou na igreja no dia que ia suicidar. Ela ia se suicidar? Sim, ela fez uma carta, até está guardada, a despedir-se, deu um beijinho a mim e ao meu irmão num domingo para se atirar no comboio. E depois não teve coragem, começou a andar e entrou aqui na igreja. E depois, passado uns meses, eu comecei a ver a diferença nela. Passado uns meses, não, no mesmo dia, eu já via a diferença nela. Brilho, já ria, a minha mãe não sorria, a minha mãe só chorava. E ela depois convidou-me, eu vi com ela, eu aceitei logo. Participei das correntes de libertação, não foi fácil. Além desses problemas que você tinha de vício, você tinha algum mal espiritual, de insônia, alguma perturbação? Sim, porque nós, por conta dos problemas, começámos a frequentar a bruxaria. A minha mãe fez muitos trabalhos de bruxedo, gastou muito dinheiro, endividou-se por causa disso. E resolveu? Piorou. Nós começámos a ter problemas espirituais, ou seja, víamos vultos, ouvíamos vozes, tínhamos pesadelos, dentro de casa as coisas andavam sozinhas, não havia paz dentro de casa. E chegou, fez a corrente de libertação. E a fogueira santa, onde é que entra na sua vida? Primeiro eu fui transformada pela fogueira santa da minha mãe. Minha mãe fez fogueira santa por mim. E eu vim... Sua mãe sacrificou em prol de si? Sim. E eu mais tarde fiz fogueira santa pelo Espírito Santo, eu mesma. E não foi fácil também. Sacrificou? Sacrifiquei. Valeu a pena? Valeu. Quem é a Rita hoje? Hoje sou completamente diferente. Quem me vê até ainda mora no mesmo sítio, as pessoas chegam assim para mim e dizem: quem te viu e quem te vê? É outra pessoa mesmo. Hoje eu tenho dignidade, hoje eu tenho objetivos e cumpri, porque antes eu não queria casar. Porque eu via os meus pais eram separados e para mim o casamento era só uma perca de dinheiro. Em outras palavras, você em ver a separação dos seus pais, você desenvolveu com trauma de casar. Sim, porque todas as mulheres da minha família nunca deu certo um casamento. Era uma maldição. E eu quebrei essa maldição. Hoje eu sou casada e muito feliz. E eu fiz o casamento dela. Então vale a pena a pessoa sacrificar na fogueira santa? Vale sim. E hoje a minha mãe, que era a minha maior inimiga, é a minha melhor amiga. A questão que muitas pessoas se colocam a elas mesmas é por quê? Por que eu estou nesta situação? Por que a minha família está deste jeito? Por que a minha casa está assim? Esta questão também a Rita se colocava quando ela era vítima destas agressões e quando havia estas discussões constantes, quando ela mesmo se viciava e não sabia nem sequer porquê. Porque ela também se perguntou, mas ela não ficou somente a se perguntar. Ela agiu, fez aquilo que tinha que ser feito para que então a sua casa fosse transformada, a começar por ela. E é exatamente isso que nós queremos orientar o Senhor, a Senhora a fazer. Porque quando a pessoa ela muda de atitude, ela muda também de vida. E a agressão física e verbal tem sido o dia a dia de inúmeras pessoas. A agressão física e verbal tem sido, digamos assim, uma das razões que tem destruído inúmeras famílias e até mesmo levado muitos ao divórcio, à morte e até mesmo à separação. Você sabia que há familiares que não se falam há mais de 10 anos? Você sabia que há pessoas que já não se comunicam há mais de 20 anos? Por causa de uma palavra, por causa de um assunto que não foi resolvido? Pois bem, sabe que por detrás destes casos, por detrás destes resultados, existe uma força opressora do mal. Nós vamos deixar com você agora esta matéria, que você vai poder comprovar que a violência tem destruído a vida de inúmeras famílias. Não deixe que a sua casa seja vítima deste mesmo problema. Não se trata de um fenómeno isolado, representa sim parte negativa da sociedade em que vivemos. Referimos-nos à violência doméstica exercida maioritariamente contra as mulheres, uma dura e triste realidade cultural que se fundamenta na relação estrutural de desigualdade que existe entre mulheres e homens.
Este tipo de violência vai muito para além da questão de género. Igualmente não se limita ao nível cultural, religioso ou racial. Pode manifestar-se através da violência física, emocional, verbal, económica, sexual, psicológica, entre outras. Não exageramos quando falamos numa espécie de morte lenta, uma tortura física, emocional e psicológica que afeta a vítima e, por inerência, as pessoas que vivem num núcleo familiar próximo, como é o caso das crianças. São vidas desfeitas por relações opressoras em atos selvagens de violência gratuita. Começa pelo estalo, vulgariza-se no pontapé, extrema-se na pancada, sempre solidificada pelo ultraje. Muitas vezes, e tragicamente, termina no homicídio. Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em 2014, 24 mulheres por dia, uma por hora, foram vítimas de violência doméstica em Portugal, num total de 8.733 registros, ocorrendo 125 tentativas de crime de homicídio, do qual resultaram 48 assassinatos, ou seja, 4 por mês. São os números da vergonha num país de uma Europa dita civilizada em pleno século XXI. Contudo, independentemente de qualquer declaração de boas intenções, a prevenção e o combate contra a violência doméstica são bem-vindos, é claro, bem como a vontade da justiça em punir estes casos, mas todos nós, em sociedade, temos de fazer a nossa parte. Nunca se esqueça que a violência doméstica não são histórias de ficção ou de uma vitimização infundada num país longínquo de arcaísmo cultural. É uma indião da realidade próxima de nós, entre pessoas que muitas vezes nos são próximas. Esteja atento, denuncie, não seja cúmplice deste crime. A pergunta que inúmeras pessoas têm colocado a si mesmas é como é que elas vão mudar e sair desta situação, porque talvez, como você pode comprovar, você está a ser vítima de uma violência, seja ela física, seja ela até mesmo psicológica, ou até mesmo uma violência verbal. De repente você também assistiu a esse caso real da Rita, que falávamos há pouco, ela que tentou também sair deste imbróglio, tentou também sair destas violências, destes vícios que estavam à volta da sua vida, mas não conseguiu. E chegou até mesmo a procurar cartomantes, bruxos, não deu certo. Você vê que quando as coisas são, os problemas, são espirituais, não adianta procurar de outras formas para resolver fisicamente. Não é fisicamente que você vai resolver o seu problema, mas sim agindo de uma forma espiritual. Porque quando a pessoa ela age de uma forma espiritual contra um problema espiritual, o resultado é completamente diferente. Você que está desse lado agora, está a ser vítima de uma violência doméstica, seja ela física, psicológica, verbal ou não, você pode então ligar agora para o Amigo 24 Horas. Deixa ao seu dispor a linha que está já pronta para lhe ouvir. 0953 14 6504. Ou então, se você preferir, você pode então acessar o nosso site centrodeajuda.fr, onde você vai ter mais informações acerca de como encontrar o centro de ajuda mais próximo da sua residência em Portugal continental ou nas ilhas ou até mesmo em toda a Europa. Aqui na França, nós estamos localizados em Paris, no número 139 da Avenida Presidente Wilson, em La Plaine Saint-Denis, aonde você pode participar já nesta sexta-feira, pelas 10, 15 e 19h30, de reuniões práticas, eficazes, onde você vai receber uma orientação, uma imposição de mãos, para que a sua situação seja transformada. Nós vamos agora ouvir também um caso real que tem sido a vida de inúmeras pessoas no dia a dia. A Yara, ela também sofreu bastante. Veja como ela chegou até o centro de ajuda e como hoje também ela pode ser um verdadeiro testemunho. Yara, como era a sua vida antes de conhecer o trabalho libertador, transformador do centro de ajuda? Então, antes de eu chegar ao centro de ajuda, eu era uma jovem muito complexada. Eu achava que ninguém gostava de mim, inclusive achava que a minha mãe não gostava de mim e por isso eu me fechava. Não conseguia fazer amizades na escola, eu não falava com os meus colegas, ou seja, andava sempre sozinha. E por causa desse pensamento de inferioridade, porque eu me rebaixava a mim mesma, achava que eu não ia conseguir fazer faculdade, não ia conseguir alcançar os meus objetivos. E quanto esse período durou muito tempo, como é que você chegou a pensar alguma vez em desistir da vida? Ou você guardou isso para si, não falou com ninguém, chegou a buscar algum tipo de ajuda ou se calou, como você mesmo falou?
Eu não cheguei a procurar nenhum tipo de ajuda, eu sempre me fechava. Fechava, né? Exatamente. Nunca contei assim isso para minha mãe, nem nada. Inclusive eu até batia muito na minha irmã, porque eu achava que as pessoas gostavam mais dela do que de mim. Ou seja, eu expressava isso de outra maneira, batia nela, não falava com ninguém, mas nunca procurei ajuda. E depois de chegar ao centro de ajuda, como é que foi essa transformação? Como é que houve essa libertação? Então, quando eu cheguei aqui no Centro de Ajuda, frequentando as reuniões inteligentes, eu aprendi a gostar de mim mesma, aprendi a me valorizar, e foi isso que eu aprendi e comecei a pôr em prática. E aí eu comecei a ver que eu tinha valor, então já não achava que os outros não iam desvalorizar aquilo que eu era, porque dentro de mim eu já achava isso. Yara, qual é o conselho que você dá para essa pessoa que está nos assistindo agora, que sofria com os mesmos problemas que você estava sofrendo? Então, o conselho que eu dou primeiro foi o erro que eu cometi, que é procurar ajuda, seja no centro de ajuda mais próximo de si, porque lá vão aprender, vão ouvir o que é necessário para mudar essa situação. Nós podemos observar que tudo que nós falamos para você até agora é real. Porque, veja só, o caso da senhora Yara. Ela que, por exemplo, era uma pessoa fechada, eu até tirei algumas anotações aqui para lhe mostrar, que ninguém gostava dela, inclusivamente que ela não tinha amigos, que a própria mãe não gostava dela, queria até mesmo agredir os outros, inclusivamente ela tinha pensamentos de inferioridade. Veja só, é importantíssimo entender que cada problema que existe na vida pessoal ou até mesmo em relação à família, o qual você não pode resolver, tem uma origem espiritual. Existe um mal por detrás, existe uma maldição por detrás desse problema. E essa maldição ela pode ser quebrada. Existe uma maldição, um mal por detrás desse pensamento de inferioridade. Existe um espírito por detrás desta forma de pensar. Existe um espírito por detrás deste resultado que você tem visto, a desunião, o divórcio, o problema que insiste em ficar, uma doença incurável ou um problema que vem de geração em geração. Pois bem, se você quer então colocar um ponto final nesta situação, saiba que só depende de você. O Centro de Ajuda aqui em Paris está ao seu dispor diariamente e sexta-feira não é diferente, às 10, 15 e 19h30, para que você possa participar ou então vir também participar numa reunião para que a sua família seja transformada, liberta e quem sabe você mesmo tenha sido vítima desse problema e você poderá também encontrar a solução. O número é o 139. O endereço é a Avenida Presidente Wilson, em La Plaine, Saint-Denis, onde você pode então encontrar uma vida melhor, onde você pode encontrar um conselho, uma orientação, uma equipa de fé que está ali para lhe ajudar, porque sem fé é impossível ultrapassar barreiras. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. E quando cheguei ao Centro de Ajuda, era uma jovem muito deprimida e com pânico, não conseguia sair à rua e evitava ao máximo de estar junto com as pessoas. Os meus pais levaram-me para o Centro de Ajuda. Comecei a ver que começou a ter uma mudança em mim, como tinha o grupo jovem, começaram a puxar por mim. Também foi assim que eu comecei a querer ir mais ao Centro de Ajuda, a participar mais do grupo jovem. Eu agradeço todos os dias por existir, porque eu não sei a esta altura onde eu estaria se não existisse o Centro de Ajuda. Quando eu ouvi falar da Fogueira Santa no Centro de Ajuda, e eu vi que podia, aquilo que estava a acontecer com os outros que eu ouvia, que também tinham medo, que também tinham pânico, podia também acontecer comigo. Então foi uma oportunidade, porque eu não queria continuar dessa maneira. Eu sabia que podia haver uma transformação em mim. Então isso que me levou a participar da campanha. Após eu ter participado da Fogueira Santa, eu vi em mim, comecei a notar que eu já não era a mesma,
porque em casa eu era muito respondona, deixei de haver, até os meus pais começaram a notar que começou a ter uma diferença, uma transformação. Eu vejo que para quem quer uma transformação, não uma mudança, uma transformação, tem que se lançar a 100%, porque essa é a porta que nós podemos ter para poder alcançar aquilo que nós queremos, nossos objetivos. Após a casar e passado uns tempos, eu tinha um sonho de ser mãe, mas esse sonho eu vi que, consultando os médicos, esse sonho não ia se realizar, porque eles disseram que eu tinha que consultar e mandaram consulta de infertilidades e para os 2 hospitais, porque aquilo que eu tinha impedia que eu tivesse filhos. O primeiro disseram-me que eu tinha um quisto no ovário de 4 centímetros, que isso impedia. Mas ungindo com óleos, tudo fazendo a corrente da saúde, isso desapareceu. Mas ao consultar, o médico detectou um outro problema, eu não tinha ovulação. Então isso impedia que eu engravidasse. Eu nunca hesitei, eu sabia, aquilo que Deus já tinha feito na minha vida, eu sabia que ali eu ia alcançar aquele sonho que eu tinha. Após eu participar, fazer a Fogueira Santa em propósito de eu ser mãe, eu sei que eu participei em julho e no mês de setembro eu engravidei. Porque eu determinei que antes do final do ano eu tinha que engravidar. E tinha que ser de modo natural e não recorrendo a modos artificiais como era a infertilidade. E após a cada campanha é uma oportunidade. Não só uma oportunidade, mas eu creio também que quando Deus pede-nos algo, Ele quer ver se nós se nós ficamos nas mãos dEle. Ou então, ao sacrificar o nosso eu, nós nos mostramos que nós estamos dependentes dEle. E assim podemos alcançar os nossos objetivos. Eu nunca fiquei fora de uma campanha de Israel, porque eu creio que para quem tem sonhos, eu acho que os sonhos nunca terminam só num. Todos os anos temos que ter um sonho e um objetivo para alcançar. E eu creio que essa Fogueira Santa é sempre o caminho para nós alcançarmos nossos objetivos. Nós vemos que são inúmeros casos reais que nós temos apresentado para você. Inclusivamente agora a senhora Natália, também ela vítima de vários problemas, também ela vítima de problemas espirituais. E você sabe que quando a pessoa ela está mal com ela mesma, ela também está mal com os outros, porque quando ela está mal com ela mesma, não consegue se relacionar com os outros. E é importante que você esteja bem para que a sua casa esteja bem. Se você quer estar bem e você não tem conseguido, então faça aquilo que está ao seu alcance. Se revolte, se anima, se levante agora e participe já nesta sexta-feira de uma reunião prática e eficaz que está ao seu dispor no centro de ajuda mais próximo da sua residência. Você quer saber qual? Então faça o seguinte, ligue agora para o Amigo 24 horas, 0953 14 65 04. Ou então, se você mora aqui em Paris e arredores de Paris, você pode participar no número 139, na Avenida Presidente Wilson, em La Plaine Saint-Denis, 93-210, onde você pode então participar de uma reunião especial. Para mais informações, não hesite então de entrar no nosso site centrodeajuda.fr. Ficamos por aqui nesta emissão, desejando a você a melhor de todas as coisas, a realização da sua vida e da sua família. É simples, você quer ser feliz, você quer lutar, então reaja. Não fique aí a olhar ao que já aconteceu. Faça o que só você pode fazer. E já sabe, seja feliz, não pare de lutar.